2h28. Há pouco nós falávamos com o Rodrigo Viga, lá do Rio de Janeiro, em relação aos números da perda de renda do brasileiro no ano passado, piora da distribuição de renda. Isso se reflete, claro, também em nível de inadimplência. Tiago Berrache tem os últimos números. Tiago, boa tarde. Denise, boa tarde a você, ao nosso ouvinte, ao nosso internauta. E o que vem acontecendo é um fenômeno interessante. Hoje o SPC Brasil divulgou uma pesquisa indicando o seguinte, Denise: o número de inadimplentes subiu pelo 6º mês consecutivo em março, mas o volume de dívidas teve queda. O levantamento indica que a quantidade de negativados no primeiro trimestre do ano ficou, Denise, em 62 milhões de pessoas. As famílias ainda enfrentam dificuldades em razão do desemprego e da diminuição da renda. A economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauchi, explica que o volume de dívidas pode diminuir, mesmo com a inadimplência em alta. Parece um contrassenso a princípio, né? A gente tem mais pessoas devendo e tem menos dívidas em atraso, mas o que acontece é que cada devedor, em geral, tem mais de uma dívida em atraso. Então, ele é negativado, em média, por 2 empresas. Quando a gente vê o número de dívidas caindo, isso mostra que os devedores que já estão na base começam a limpar o seu balanço, ou seja, a gente falou, né? Existem algumas variáveis positivas da economia, mas o consumidor ainda não sentiu na sua totalidade. Mas esse início de melhora faz com que o consumidor comece a pagar a dívida uma por uma. Marcela Kawauchi, do SPC Brasil, acredita que o número de dívidas deve continuar caindo, consequência das reduções da inflação e também dos juros. E, Denise, o indicador mostra que os principais inadimplentes no país estão na faixa etária de 30 e 39 anos. O Sudeste concentra o maior número de negativados, mas o Norte tem mais inadimplentes proporcionalmente em relação à população. Agora, chama atenção, acho que é isso, né, Denise? O volume de dívidas cai, só que os inadimplentes ainda estão em alta. Isso pode ser um contrassenso, como a Marcela Kawauchi fala, mas é a realidade do Brasil. São as pessoas que efetivamente estão com dificuldade mesmo para bancar as dívidas, e o pior é que isso tem impacto na formação de juros. Ontem eu falei aqui no Jornal Jovem Pan com o presidente da FEBRABAN, a Federação dos Bancos, o Murilo Portugal, e ele disse que mais da metade do spread bancário, que é aquela diferença entre o que os bancos pagam e o que eles cobram, vem exatamente do risco da inadimplência, né? Então eles tentam se garantir, mantêm juros mais altos, porque a inadimplência é uma questão que ainda preocupa, principalmente com desemprego muito alto. Denise, eu queria só passar mais uma informação para os nossos ouvintes e internautas. A gente antecipou essa informação um pouco antes das 11h40, no Ligado na Cidade ainda com o Fernando. O governador de São Paulo, Márcio França, confirmou hoje Jean Paulo Ismânio para mais um mandato como chefe do Ministério Público do Estado. Candidato à reeleição como procurador-geral, ele foi o mais votado por integrantes do órgão. A eleição interna se deu no último sábado, mas pelas regras, o governador não precisa nomear o escolhido pela maioria. Ele normalmente recebe uma lista tríplice e cabe a ele fazer a escolha de livre e espontânea vontade. Márcio França, no entanto, chamou o procurador-geral ao Palácio dos Bandeirantes hoje e confirmou a recondução dele. Jean Paulo Ismânio também tinha sido mais votado em 2016 e foi indicado na época pelo então governador Geraldo Alckmin. O procurador-geral do Estado permanecerá à frente do Ministério Público no biênio 2018-2020. Denise.